Então, vamos lá. É o seguinte, vou dar uma revisada aqui primeiro, no assunto que a gente estava trabalhando, suspensões e coeficientes de solubilidade. E com isso, a gente vai dar continuidade numa próxima aula falando sobre concentração comum, né? Lembrando aí que a gente começou um pouco atrasada nas nossas aulas. Como assim, professor? A gente demorou um pouco, né? Então, alguns conteúdos aí vai ter que... É bom a gente dar uma revisada e tudo mais. Vou abrir a apresentação aqui para vocês. Vamos de praxe. Tela inteira. Vai ficar mais branca ainda. Então, vamos lá. Para vocês, está aparecendo coeficiente de solubilidade, né? O que a gente vai dar uma revisada aí. Nem era suspensões, eu falei errado. Coeficiente de solubilidade. Deixa eu ver se vai ficar melhorzinho. Isso. Ok. Lembrando que a gente viu o seguinte. Deixa assim. A gente viu o seguinte. O que é um coeficiente de solubilidade? Né? É aquela situação, vamos começar pela a costumeira, né, que a gente tem, que você coloca sal na água e dissolve, e vai chegar um determinado momento que você vai colocar esse sal na água e você não vai conseguir dissolver mais. Né? Então, o coeficiente de solubilidade trabalha isso. Quanto dissolvente eu posso dissolver num soluto? Quanto soluto eu posso dissolver num solvente? Né? Ou quanto de disperso eu posso dissolver num dispersante, né? Lembrando que quem está em menor quantidade é o soluto e quem está em maior quantidade é o solvente. Ok, né? Aqui eu tenho três situações, né? Então, rapidinho aí, a gente vai ver o seguinte. Todas essas situações aqui, né, essas soluções, está a 20 graus Celsius, né? Por que isso, professor? Porque é fundamental. Porque a gente sabe o seguinte, quando eu aumento a temperatura do meu solvente, né, aqui eu considerando água e sal de cozinha, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente tem o seguinte, a gente consegue aumentar a solubilidade, a gente consegue dissolver mais de sal ali dentro, né? Então, quando eu faço isso, aumento a temperatura, então eu vou conseguir dissolver um pouco mais. De algumas substâncias eu nem consigo, que a gente vai analisar de novo o gráfico no exercício posterior aqui. Só para revisar aí, a gente tem o seguinte: o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, o sal que você usa em casa aí, em 100 gramas de água ou 100 ml de água, porque a densidade é de 1 para 1, é de 36 gramas. 36 gramas. Tá aí embaixo, aí, ó, 36. Né? O que isso quer dizer para mim, professor? Quer dizer o seguinte, que se eu pegar 100 ml de água exato a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver até 36 gramas. Se eu colocar menos, vai estar tranquilo. Se eu colocar mais, vai gerar um corpo de fundo. Então, na primeira hipótese, na primeira situação aqui, ó, ele colocou 20 gramas de sal dentro da água, né? Lembrando que é 100 ml, cada uma tem. Então, ele gerou uma solução insaturada. Só lembrando aí, a gente está dando uma revisada aqui. Por que é uma solução insaturada? É porque eu não cheguei no coeficiente de solubilidade, não cheguei no limite, estou bem antes do limite. Se eu adicionar até 35,9 gramas, vamos falar, analisando aqui, a solução é insaturada, porque eu não cheguei no coeficiente. Agora, na situação 2 aqui, ó, na situação 2, onde ele joga 36 gramas, né, nessa solução, ele já jogou os exatos 36 que consegue ser dissolvido, né, dentro de 100 ml, 100 gramas de água. Então, essa solução já é saturada, né? Só lembrando aí. Então, ela vai ficar saturada, porque ela vai ficar no limite. Se eu colocar 1 grama a mais, essa grama não vai conseguir dissolver aqui dentro. Essa 1 grama de sal, ok? Beleza.
Continuando aí, a gente tem o seguinte também. Na terceira situação, a gente colocou 40 gramas aqui, ó, de sal, né, cloreto de sódio, em 100 ml de água, só que eu só dissolvi 36 gramas, dissolveu. Opa. As outras 4 gramas, para completar as 40 que eu joguei, ficou aqui, ó, gerou esse corpo de fundo. Então a gente já tem uma solução saturada com corpo de fundo, né? Saturada porque ela dissolveu o máximo e gerou um corpo de fundo, ou precipitado, a gente se vai deparar assim. E a gente também tem as supersaturadas, né? Que eu já estava falando com vocês, que é eu pegar uma solução, colocar uma quantidade de sal ali, 36 gramas, né? Aí eu vou e coloco 40 gramas, igual nessa situação. Só que eu vou lá e aqueço. De 20 graus Celsius, eu levo essa água para 95 graus Celsius, antes dela evaporar, né? Passa pelo processo de vaporização. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai conseguir dissolver aquelas 40 gramas e depois eu deixo descansar. Descansar faça um esfriamento bem lentamente. A solução vai continuar dissolvida lá dentro, né, o soluto, só que ela vai ficar uma solução super saturada. Né? Qualquer toquezinho ali, qualquer esbarro que eu der, vai gerar um corpo de fundo, ok? Então, continuando aí. Agora aqui, ó, só para revisar a Rapidex, a gente tem o seguinte, curva de solubilidade, né? O que eu mostrei para vocês na curva de solubilidade é o seguinte, no eixo da horizontal, esse aqui embaixo aqui, ó, vou tentar riscar ele aqui para você visualizar melhor. Nesse eixo aqui, ó, da horizontal, a gente tem quem? Tem temperatura. A gente tem temperatura. E no eixo da vertical, vou fazer onde eu tocou aqui, nesse eixo aqui, ó, da vertical, a gente tem quanto de soluto eu estou jogando em 100 gramas de água, ou 100 ml de água. Tanto faz aí a analogia que eu trabalhar aqui em solvente. Beleza? Aqui eu tenho várias substâncias, várias. Nitrato de sódio. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Isso. Ficou melhor. Eu tenho nitrato de sódio, tenho nitrato de chumbo, nitrato de potássio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, de cromato de potássio e sulfato de sério, que é o último. Precisa decorar esses nomes? Precisa aprender essas fórmulas? Não. É interessante você já começando já, mas aqui a análise é outra nossa. Esses eixos que você tem, esses riscos no gráfico, representa o quanto de soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água conforme eu aumento a temperatura. Eu vou tentar tracejar aqui para você entender um pouco melhor. Aqui, ó, vou fazer uma setinha aqui em cima, eu tenho um cloreto de sódio, sal de cozinha aqui, ó. Né? Vou dar um zoom aqui, pelo que eu tô vendo, para melhor de você visualizar. Eu tenho um cloreto de sódio, né? Olha isso aqui. Se eu pegar a 10 graus Celsius, estou subindo aqui, ó, do eixo da horizontal. Quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água? É isso que a gente tem que analisar. Então, se eu for pensar bem, eu consigo dissolver aqui, ó, isso aqui é uma análise, né, do gráfico que a gente está fazendo. Eu consigo dissolver aqui na faixa de uns 32 gramas, mais ou menos, né? Vou aumentar mais essa solubilidade aqui. Como? Vou aumentar com o aumento da temperatura. Se eu aumentar aqui para 60 graus Celsius, eu já consigo dissolver uma quantidade maior. De quem? De cloreto de sódio. Então, quer dizer o que para mim aqui nesse gráfico? Se eu tracejar aqui, ó, o eixo
do cloreto de sódio me diz o seguinte: conforme aumenta a temperatura, eu estou aumentando um pouco mais de solubilidade daquele solvente. Eu consigo dissolver mais daquele solvente naquela água. Ok? Isso aqui é o cloreto de sódio. Né? Eu tenho várias substâncias aqui. Se eu analisar bem aqui o. Deixa eu pegar outra substância. Se eu pegar essa aqui, ó, que é o nitrato de potássio, essa aqui, ó. Vou circular aí, vocês vão ver. KNO3. Cara, olha isso aqui. Se eu analisar aqui, ó, a 10 graus Celsius, aqui, ó, 10 graus Celsius, deixa eu fazer uma seta melhor. 10 graus Celsius, e se eu for aqui no eixo dela, aqui, ó, a 10 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver de nitrato de potássio? Deixa eu só olhar aqui. Não, tá beleza. De nitrato de potássio. Ó, a 10 graus, eu estou analisando essa curva do cloreto. Vou tentar arriscar ele aqui. Do cloreto de nitrato de potássio. Essa curva aqui, ó. Não ficou 100% não, mas dá para entender. Né? Se eu for analisar só essa curva aí, esse eixo, né? Que está saindo do gráfico, a 10 graus Celsius eu consigo dissolver uma faixa de 21 gramas. Vou colocar aqui, 21 gramas. Isso a 10 graus Celsius. Cara, eu vou aumentar. Eu vou aumentar aqui para 35 graus Celsius. No meio, entre 30 e 40. E vou lá e paro no eixo do nitrato de potássio. Eu tô aqui agora, ó. Eu aumentei de 10 graus Celsius para 35. Cara, quanto que eu aumentei, de soluto que eu posso dissolver dentro desse solvente aqui. Cara, olha isso aqui, de 10 graus Celsius eu conseguia dissolver só 21 gramas do meu nitrato, deixa eu apagar esse 32 aqui, de nitrato de potássio. Eu fui de 10 graus Celsius para 35 graus Celsius, eu já aumentei a solubilidade. Ó, eu peguei lá 100 gramas de água, 100 ml de água, estava 10 graus Celsius, dissolvi 21 gramas de nitrato de potássio, KNO3. É um sal, viu? Aí você vai lá e aumenta de 10 graus Celsius para 35 graus Celsius. É quase uma temperatura ambiente em certas regiões aí do Brasil, né? Porque tem lugares bastante quentes. Mas você foi lá, aumentou a temperatura, colocou um termômetro, aí você aumentou para 35 graus Celsius. De 21 gramas, você foi aqui, ó, para 50, vou colocar 55. 55 gramas. Cara, você aumentou aí 34 gramas de solubilidade. Então, só de você ter aumentado a temperatura. Esse tipo de sal aqui, ele é exotérmico. Não? Exotérmico? Não, ele é endotérmico. Ele absorve energia para você. Endotérmico. Ele absorve energia para se quebrar, vamos falar assim, o sal se quebrar em íons. Ele é endotérmico. Então, conforme você aumenta a temperatura do solvente, fica mais quente o ambiente ali para ele se quebra melhor, ele se dissolve melhor. O que vem do endotérmico? Ele absorve energia para quebrar as ligações. Ok? Agora, o único que tem aqui apresentável para nós é o sulfato de sério. Sulfato de sério. Eu vou apagar algumas linhas aqui. Opa, apaguei até demais. Vou apagar algumas linhas aqui, para não ficar essa emboleira toda aqui. Então, vamos lá. Depois de ter deixado essa aqui do... Deixa aqui. Vou mudar de cor aqui. Sulfato de sério tá aqui, ó. Sulfato de sério. Tá, arriscar aqui, ó. Tô ficando profissional no trem. Sulfato de sério. Vou fazer uma setinha nele aqui. Esse aqui, ó. Sulfato de sério. Beleza.
o que a gente vai analisar nele é o seguinte, a curva de solubilidade dele já é diferente. A 10 graus Celsius, a 10 graus Celsius aqui, ó, eu consigo dissolver uma quantidade menor que 10 gramas. Eu consigo dissolver aqui na faixa de, sei lá, 9 gramas. 9 gramas. Você tá vendo aí, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Vou até dar mais um zoom. Vou dar um zoomzinho aqui. Isso. É o que a gente está analisando. É o que a gente precisa analisar. Então, aqui, ó, a gente só conseguiu dissolver 9 gramas. A 10 graus Celsius. Conforme eu aumento a temperatura, eu vou colocar aqui nos 35, onde está o nitrato de potássio. Ó, 35 gramas. Bem aqui, ó. Ou 35 graus Celsius. 35 graus Celsius. Eu aumentei a temperatura, né? Aumentei a temperatura ali do meu solvente. Cara, olha a solubilidade do sulfato sério. Vou fazer de amarelo aqui. Ela caiu. Em vez dela aumentar, opa, em vez dela aumentar a solubilidade, ela foi de 9, sei lá, ela foi para 5 gramas. Ela caiu, ela ficou, foi ruim. O sal ali ficou ruim para dissolver, né, naquela solução. Isso representa para mim o seguinte, que esse sal aqui, ó, ele é exotérmico. Exotérmico. Professor, vocês não precisam decorar, você precisa aprender. Exotérmico. Esse sal aí. O que é exotérmico? Quando você coloca ele, esse sal, numa solução de água e tenta dissolver ele ali, quebrar aquele sal em íons, né, que ele vai fazer a solvatação na molécula da água, o que acontece? Ele libera energia na que ele quebra. Ele libera energia. Energia em forma de calor, né? Então, assim, na quebra de energia, ele esquenta a água. Então, o seguinte, quando você esquenta a água, você joga o sulfato sério, ele tenta se quebrar, mas ele precisa liberar energia, só que o ambiente já está quente. Então, não favorece, ele fica ruim para quebrar. Então, exotérmico vem disso, liberação de energia, ok? Então, aqui, ó, a gente analisou o seguinte, vou diminuir mais. Eu tenho soluções endotérmicas, que precisa absorver energia, né, para fazer a quebra de ligação. Eu tenho substâncias que precisam liberar energia para formar íons, né? Ok? Então, se eu analisar essa curva de solubilidade, eu consigo enxergar isso. Se o sal vai dissolver mais, se aumentar a temperatura, se ele vai dissolver menos, né? E se ele é endotérmico, se ele é exotérmico. Então, endotérmico, absorção de energia. Exotérmico, liberação de energia. Isso você pode estudar como cobrar na prova, viu? Lembrando aqui que a gente já está segundo bimestre. Beleza? Se tiver alguma pergunta aí, calma aí. Continuando aqui, vamos fazer um exercício aqui para a gente estar fechando aqui. Se eu aumentar, vai ficar legal aqui de visualizar. Ficou bom. Aqui tem o seguinte. Observe os gráficos do coeficiente de solubilidade de vários compostos, né? Aí você tem aí vários sais aí nesse gráfico aí. Então, emboleira de coisa. Só que vamos no que interessa aí. A temperatura de 30 graus Celsius, como pode ser classificado a solução contendo aproximadamente 30 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, em 100 gramas de água. Aí você tem as opções insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo. Então isso já dá um leque para gente, né? Beleza. Primeiro eu vou dar uma grifada aqui em algumas coisas. Esse eixo da horizontal aqui, ó, a gente está trabalhando quem? Temperatura. Beleza? E no eixo da vertical, a gente está trabalhando quem? Quanto de soluto eu estou jogando em 100 gramas
de água. O André já jogou uma resposta insaturada. Vamos lá. Agora eu vou grifar aqui para vocês o eixo do cloreto de sódio. Olha, primeiro eu vou enfatizar ele aqui, ó. Ele está aqui, ó. O cloreto de sódio, ó. Deixa eu diminuir um pouco. Talvez você não está entendendo nem quem que é cloreto de sódio, que é o sal que você usa todo dia aí lá em sua casa. Talvez você não, mas sua mãe certeza, seu pai, quem cozinha aí. Na. Tô tentando só consertar aqui. Sério. É ele esse aí, ó. Beleza? Então ele tá aqui, ó. NaCl. Eu vou tracejar aqui o eixo dele. Peraí. O eixo do NaCl é esse aqui, ó. O exercício fala o seguinte: a 30 graus Celsius, como você pode classificar uma solução contém aproximadamente 30 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água? Cara, olha isso aqui. 30 graus Celsius, tá aqui, ó. No eixo da horizontal, tá aqui embaixo. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Ok. Eu estou analisando só o cloreto de sódio, que é o que me interessa aqui. Os outros demais sais, tudo bem. A 30 graus Celsius aqui, né? Eu vou subir aqui, ó. 30 graus. Vou fazer de outra cor para não embananar aqui. Vou fazer azul. Azul não. Vermelho. Tá aqui, ó. 30 graus Celsius. Né? Não, opa. Tem que parar aqui, ó. Professor, por que você parou aí? Porque ele só falou que jogou 30 gramas de cloreto de sódio. Aqui, ó, 30 gramas. Esse 30 da vertical aí é o que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, se eu jogar 30 gramas de cloreto de sódio aí, ó, a 30 graus Celsius da solução, vai estar aqui a solubilidade, ó. Vai estar bem nesse ponto aqui, ó. Esse eixo aqui é o coeficiente de solubilidade. É o limite. Eu posso ver. Eu estou no limite ou estou abaixo? Eu estou abaixo do limite. Faltou mais um pouquinho aqui acima que eu pudesse dissolver mais, né? Esse cloreto aí de sódio. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Para a gente dissolver mais, eu teria, até no coeficiente de solubilidade, eu tinha que jogar um pouquinho mais de cloreto de sódio, né? Só que ele falou que jogou só 30 gramas a 30 graus Celsius, numa solução de 100 ml de água. Essa solução vai estar saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo? Você vai ter ela aqui, ó, insaturada. Ok? Por que ela é insaturada? Porque eu estou abaixo da linha do coeficiente de solubilidade. Eu parei bem aqui, ó. Já grifei para vocês. E só aumentar essa bolinha a mais aí. Ok? Então deu para a gente resolver um exercício. Lembrando que esse exercício, tá, o exercício 6, é daquele material que eu postei para vocês. Então eu só estou resolvendo ele aqui abaixo, que se não me engano ficou o 6 e o 8 para trás. Então a gente está revisando e já resolvendo aqui, estudando, né, também. Beleza? É bem isso que você falou mesmo, André, insaturada. Então eu vou disponibilizar essa aula aí para vocês no YouTube. Você vai lá, assiste, se quiser, deixa like, assim por diante.